A gente abre essa edição do Agora CNN falando sobre o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia. As urnas fecharam agora há pouco, às 6 da tarde, horário de Brasília. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputam o cargo numa disputa acirradíssima, com várias preocupações pela frente. É para lá que a gente vai, para Bogotá, com a nossa correspondente Luciana Tadeu, que já está em tela e tudo indica num local de votação. Luciana, que bom tê-la conosco. Como é que é a situação de agora e a expectativa para o resultado da apuração? Oi, Thaís, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Thaís, a apuração está acontecendo agora, essa contagem dos votos nas mesas eleitorais, vocês podem observar, é um voto manual, os mesários fazem montinhos com os votos de cada candidato, aí colocam essa totalização dos votos em atas eleitorais que aí são transmitidas para o organismo eleitoral, que muito em breve, eu falo muito em breve porque no primeiro turno já foi assim, em pouco mais de uma hora a gente tinha os resultados, são os resultados do que eles chamam aqui de contagem rápida, que é uma contagem que ainda não é totalmente oficial, porque depois esses resultados ainda passam por um processo de revisão, mas que já é considerado como o resultado das eleições. E foi diante dessa contagem rápida que no primeiro turno Petro disse que não ia reconhecer os resultados, falou em supostas irregularidades, até o candidato dele, Iván Cepeda, inicialmente falou que não iria se pronunciar até que o organismo eleitoral esclarecesse essas denúncias de supostas irregularidades. Mas já no dia seguinte ao primeiro turno, Iván Cepeda disse que sua equipe trabalhou durante várias horas e que não conseguiu encontrar indícios sérios de irregularidades e aí acabou aceitando esses resultados. E a margem entre essa contagem rápida e os resultados oficiais é muito mínima, então acaba sendo o resultado que sai agora em breve, em cerca de uma hora, que é o resultado considerado como o resultado oficial. E eu falo de todo esse bastidor sobre o Petro não ter reconhecido todo esse contexto, justamente porque existe um temor de parte da população que um dos lados não reconheça o resultado das eleições de hoje. A gente veio contando ao longo do dia, Thaís, que os estabelecimentos comerciais, bancos aqui em Bogotá amanheceram protegidos por tapumes. Existe uma expectativa, um temor de que pode haver algum tipo de distúrbio se um dos lados não reconhecer os resultados eleitorais. Hoje, antes da abertura das urnas, o presidente Gustavo Petro chegou a falar que o que vale é a palavra final dos juízes eleitorais, ou seja, dando a entender que poderia não reconhecer esse resultado da contagem rápida de hoje. Abelardo de la Espriella, o candidato da direita, teve mais votos no primeiro turno e as pesquisas indicam que ele é o favorito para ganhar, colocam ele na frente nas pesquisas de intenção de voto contra Iván Cepeda e agora a gente vai saber muito em breve qual é o resultado, o que decidiram os colombianos diante desses projetos de governo tão diferentes, tão opostos. Abelardo de la Espriella, um candidato da direita que diante, por exemplo, da insegurança, dos grupos armados que promovem atentados aqui na Colômbia, a proposta dele é um enfrentamento, uma aliança estreita com os Estados Unidos e até com Israel para adquirir equipamento bélico e enfrentar esses grupos. Ele fala até de um bombardeio de estabelecimentos desses grupos armados. Já Iván Cepeda, que tem um histórico aí de negociações, teve um papel importante para o acordo de paz entre as Farc e o governo em 2016, o que ele defende é um diálogo com essas organizações para tentar que elas deponham, que abandonem as armas. A gente vai ver então o que os colombianos decidiram diante de propostas tão diferentes para o futuro do país. Thaís. Luciana, obrigada. Você é nossos olhos e ouvidos por aí. Estamos aguardando esse resultado por todo o significado político que tem, não só para o país, obviamente, mas para toda a região. Obrigada, bom trabalho para você aí.